E agora, uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Meu amigo e minha amiga, tudo que nós precisamos é da Bíblia, é da Palavra de Deus, que está documentada de forma escrita e está ao nosso alcance. Podemos ler, reler, guardar, decorar e praticar a santa Palavra de Deus. Tudo que a pessoa precisa é ter a Bíblia, ler a Bíblia, guardar o que está dentro da Bíblia, acreditar, crer no que está escrito, porque a Palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus disse ao Pai: tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, além de ser a verdade, que liberta, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Teve um dia que Deus deu ordem ao seu servo Filipe para ir para um caminho que descia de Jerusalém para Gaza, onde havia um etíope que estava lendo a Bíblia, estava lendo as Escrituras, o livro do profeta Isaías. E esse texto, este fato que está relatado aqui no livro de Atos, mostra claramente o quanto a palavra de Deus é o que as pessoas precisam para serem salvas, para começarem a andar com Deus. Filipe viu esse etíope uma vez só. Esteve com ele, quem sabe, algumas horas. Mas esta uma vez só que Filipe esteve com o etíope, ele explicou a palavra de Deus. Ele levou um entendimento, explicações do livro do profeta Isaías, que aquele homem etíope estava lendo. E aquela palavra fez com que aquele homem dissesse assim: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele confessou com a boca que ele cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Uma vez que ele creu ao ponto de confessar, naquela mesma hora, Filipe o batizou, ali mesmo, naquela estrada. E quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e aquele homem, o etíope, não viu mais a Filipe. Mas aquele homem começou a andar com Deus, porque ele teve um contato com a palavra de Deus. Ele tinha uma cópia da Bíblia com ele. Ele tinha uma cópia das Escrituras. E embora ele não entendesse o que estava ali, mas ele estava lendo. Está escrito aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Veja que ele estava lendo. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? Ou seja, além dele estar lendo, ele estava lendo em voz alta. E Filipe chega até ele, pelo Espírito de Deus que o mandou chegar até aquele homem, e pergunta: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Veja que ele não estava entendendo, mas estava ali lendo, estava ali procurando as Escrituras.
E por isso, Deus, que vê todas as coisas, enviou Filipe lá para explicar para ele. Está escrito aqui: e rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: fui levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E eu lembro que Jesus disse que as escrituras testificam dele. Por quê? Porque a escritura é a palavra de Deus. Então Filipe, com a escritura, anunciou o Senhor Jesus a esse etíope. E está escrito no versículo 36, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Veja que não foi Filipe que disse para ele assim: se batize. Não. Vamos batizar? Não. Com certeza Filipe falou do batismo. Mas quem pediu para ser batizado, sem que Filipe insistisse, foi o próprio eunuco. Por quê? Porque ele cria na palavra de Deus. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que ele creu? Porque ele teve contato com as Escrituras. Além de crer com o coração, ele confessou com a boca. E no versículo 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Muitas pessoas, às vezes, se questionam, né? Por que aquele pastor, aquele missionário, foi em um lugar, ficou um dia e voltou para trás? Ou foi em um lugar, ficou 15 dias ou 10 dias apenas e não abriu uma igreja ali? De que vale esse trabalho? De que vale? Olha, a palavra de Deus, ela está em todos os lugares. O homem que prega, ele pode não estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e não está. Ele pode passar, ir embora e não mais voltar. Mas a palavra de Deus fica. E é o que nós vemos aqui. Aquele etíope ouviu a palavra de Deus. Ficou ali com Filipe ouvindo a palavra de Deus algumas horas. Depois o eunuco não viu mais a Filipe, mas jubiloso continuou o seu caminho. É por isso que eu continuo dizendo, meu irmão, minha irmã, tudo que a pessoa precisa é da palavra de Deus. É a palavra de Deus que salva. Tudo que nós precisamos é ouvirmos a palavra de Deus. O versículo 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Guarda esta palavra no teu coração e lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.